Olá, que sou a Lu, seja bem-vinda. Estamos juntos aqui em mais um dos nossos encontros de mais amor para nossa vida. Eu sou Sara Carvalho e vim aqui fazer um convite para você muito especial de vamos contar melhores histórias. Conte melhores histórias. Vamos utilizar o nosso poder criativo para criarmos melhores histórias, histórias mais otimistas, histórias de superação para nossa vida. Porque na verdade, a nossa vida é sempre uma história que a gente conta da nossa própria vida. Esse mês, o nosso mestre do nosso movimento, Mestre Mikael, ele trouxe uma mensagem sobre isso, né? Sobre o poder da criatividade. Eu vim falar um trecho dessa mensagem que ele dizia isso: conte melhores histórias. E eu vim compartilhar isso com você porque me tocou muito. Porque a verdade é essa, nós contamos, a nossa vida é a história que a gente conta sobre ela. Nós o tempo todo estamos contando história internamente e externamente. Mas nem porque a gente não está falando nada, não quer dizer que a gente não está contando uma história sobre o que está acontecendo. Por exemplo, eu estou aqui, as maritargas estão cantando. E eu vou conceber o mundo, eu vou perceber o mundo da forma que eu possa contar uma história para mim. Vai ser uma forma única e especial, que é o meu jeito de falar sobre como as maritargas estão cantando hoje. Então a gente está num mundo que tem 7 bilhões de histórias acontecendo o tempo todo, sendo contadas o tempo todo. 7 bilhões de histórias diferentes. Talvez 8, que eu não sei, que talvez eu seja meio desatualizada do tanto que a população está crescendo. Mas com certeza tem bilhões de histórias do mesmo mundo. Então tem bilhões de pessoas contando histórias de uma mesma, do mundo que a gente vive, no mesmo planeta, do planeta Terra. E cada uma com certeza vai contar a história de acordo com suas crenças, de acordo com o que ela aprendeu até hoje, de acordo com a cultura em que ela está, de acordo com o lugar que ela está nessa jornada espiritual dela, de acordo com como está a consciência dela. Então, a história que a gente conta, ela interfere muito na nossa vida. Então a gente precisa começar a ver os fatos e falar sobre eles de forma melhor. Tem uma história de um viajante que estava num mosteiro, estava num lugar onde tinha vários mosteiros no Oriente, e aí ele estava na época daquelas monções em que se chove muito, e ele estava com 2 amigas. E aí uma primeira amiga passou num pátio, o pátio estava com aquela água parada, às vezes com um pouco de lama, e a amiga passou falando: nossa, que nojo dessa água, essa água suja, tá sujando minha sandália e tal. Passou depois uma outra amiga em seguida falando assim: nossa, que bom que choveu, que tá com essa água, porque a gente tá sentindo que tá muito menos empoeirada essa cidade. Então uma mesma situação deu 2 histórias. E então a gente tem que começar a perceber assim: será que eu tô contando uma história que esteja me ajudando? Que esteja ajudando o outro? Às vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa da nossa família, que fazendo alguma coisa, e a gente conta uma história, às vezes colocando um peso muito grande, ou colocando raiva em cima dessa história, ou colocando nossos preconceitos, nossos pré-julgamentos, e a história fica uma história muito pesada. E às vezes o fato mesmo não foi esse, né? O fato às vezes é uma coisa que aconteceu que foi simples, mas o que a gente contou sobre esse fato deu para ele todo um peso, uma dor muito grande. Às vezes aconteceu uma coisa com a gente mesmo. Quantas vezes aconteceu uma coisa e a gente pode contar ela de várias maneiras, né? Às vezes até coisas que são ruins. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu fui assaltado. Isso é muito ruim, mas a forma que a gente fala, né? Às vezes alguém chega pra você e conta: nossa, eu fui assaltado, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, nanana. Ou se não fala: nossa, que absurdo, e coloca muita coisa em cima. Então a gente tem que ser mais otimistas nas histórias que a gente conta. E a gente tem que perceber que o peso da história que a gente conta, quem dá somos nós mesmos. Quem dá é tudo aquilo que a gente tem interior. Então tem pessoas que contam histórias muito difíceis e ruins sobre a vida, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, sobre si mesmo, porque essas coisas difíceis estão dentro da gente. Como a gente pode contar uma história mais simples, mais alegre, mais otimista, se essa simplicidade estiver dentro da gente. Então esse é o meu convite para você hoje. Vamos criar melhores histórias, igual a gente pinta uma tela, igual a gente desenha, igual a gente planta alguma coisa, ou seja, algo que a gente faz de criatividade. A gente também pode utilizar essa criatividade, que às vezes a gente faz trabalhos manuais, coisas assim, para criar coisas, criar histórias melhores para nossa vida. Usarmos a criatividade para o nosso progresso interior e para melhorar a nossa vida e a nossa convivência com outras pessoas, tá bom? Então é isso que eu desejo para você, que esse dia de hoje seu sejam repletos de boas e melhores histórias, e que sua vida seja escrita de uma maneira, com uma história muito bacana para você poder contar para si mesmo e para deixar o seu legado nesse mundo, tá bom? Um grande abraço e que o amor se propague!